só pensa em pecar. O homem sem Deus só pensa em pecar. Por isso que o cristão tem que ter uma vida aos pés do Senhor, para que os pensamentos do cristão sejam como está escrito em Coríntios, mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós não estamos meditando as coisas do Senhor, nossa mente, como diz um ditado do mundo, é uma oficina do diabo. E a mente de muitos crentes tem sido uma oficina do diabo, porque não meditam nas coisas do Senhor. A mente, ela pode absorver facilmente mensagens, as quais nós apagamos com o escudo da fé. Satanás, ele lança dardos inflamados. Paulo, pela revelação do Espírito Santo, nos declarou isto, para que nós venhamos nos defender com o escudo da fé dos dardos inflamados de Satanás. Muitas pessoas não souberam decifrar esses dardos inflamados. São tudo aquilo, irmãos, que atinge os nossos corações, palavras, pensamentos, né? E um homem sem Deus, ele vive ao léu, levado pelo vento de um lado para outro. Assim também disse a palavra de Deus, diz a palavra que o homem inconstante também é como as ondas do mar, levado de um lado para outro. E nós sabemos que a inconstância, né, é da pessoa que tem dúvida, e essa dúvida abafa a fé. Ora está para um lado, ora está para o outro, por causa da inconstância. E aí, irmãos, o combate é muito difícil, porque o que nos ajuda a vencer este mundo é a fé, como está escrito. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Eu ensino os irmãos o que está escrito. Eu poderia criar uma ideia: olha, se você quer vencer o teu problema, a partir de semana que vem teremos 7 dias de corrente. Todos tragam, não deixam de vir com a sua fé. Ninguém aparecerá vazio perante o Senhor, diz a Bíblia. Poderia estar persuadindo os irmãos, né, a fazer essas loucuras por aí. Mas nós amamos a obra de Deus e nos pregamos a verdade. Quer vencer o mundo? Creia no que está escrito e cumpra. Quer vencer Satanás? Quer vencer os demônios? Siga corretamente, vai dar tudo certo. Eu sempre cito 2 Crônicas 7,14, porque é um versículo que já gravamos, e ali está a resposta de tudo para nós. Um versículo que abrange toda a Bíblia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. É fácil. O versículo é como se fosse uma receita, que a receita é a palavra. Mas a maioria dos cristãos não querem cumprir, porque tem muitos desejos extras competindo com a vontade de Deus. Pois negarmos a nós mesmos para seguir a vontade do Senhor é algo brutal para a carne, que a carne ama os desejos seculares, mas a nossa alma e o nosso espírito, que há de habitar no céu, deseja as coisas de Deus. Mas no entanto nós temos uma luta entre nós. O apóstolo Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. O espírito almeja as coisas do céu, a carne cobiça as coisas da terra, e um se opõe ao outro. E esta guerra está dentro de nós, está dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Alguém falou mal, você ficou aborrecido. Sabe por que você ficou aborrecido? Porque na sua carne você se tornou fraco demais para suportar a afronta. Se você fosse aos pés do Senhor orar por aquele que está te perseguindo, você não sofreria tanto. Você está muito triste porque às vezes faltou emprego, faltou dinheiro. O problema não está no dinheiro, não está na falta do emprego. Você perdeu a comunhão com o Senhor, a alegria do Senhor por causa dessas coisas. O que diz o Salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. E mais? Só isso? O que diz mais? Deleita-te também no Senhor, e Ele considera o desejo do teu coração. Mas nós temos que estar dentro dos planos dEle. Então, irmãos, a Escritura não é incompleta. Ela deve ser completada no ensino, na meditação. E todos nós somos vencedores em Cristo. Se você sair de Jesus, você perde. Todos nós somos vencedores em Cristo Jesus.
Porque, irmãos, não existe nada desta vida que vai nos derrotar. A falta de nada, nem a distância, nem a fome, nem a altura. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Mas como nós pregamos outro dia, tem algo que separa nós do amor de Cristo. O que é, irmão? O pecado. Mas tem algo muito mais do que o pecado. A nossa vontade. A vontade de pecar. Busca seus próprios desejos. Geralmente a pessoa se separa para pecar. Porque o pecado em si não tem força. Ele só tem força onde existe um morto. Aquele que morreu para Jesus não está mais vivo para o céu e está com desejo de realizar coisas erradas. Então ele é um portal. O pecado, ele existe desde que Adão e sua mulher transgrediram. O pecado é um instrumento que Satanás usa para instigar todos nós. Ele é o tentador, ele tenta você. Agora o pecado terá domínio sobre nós? Não, então o problema não é o pecado. O problema está em nós. O que está escrito no livro? Que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, da acusação da lei, mas debaixo da graça de Deus, do favor divino, da ajuda divina. Então, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, você não será sujeito à obediência do pecado. Eu digo pecado, aquela prática do pecado, né? Então, nós aprendemos que o problema está com o homem. Vou citar para vocês, para lembrança dos irmãos, uma outra escritura que fala sobre isso, está escrito no livro de Lamentação de Jeremias, que diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe cada um nos seus próprios pecados, porque a pessoa desejou, pecou, então agora está sofrendo. Então precisa fechar esse portal do pecado. Como diz a Bíblia, não dê lugar ao diabo, né? O diabo, ele encontra lugar. E pecado não precisa ser, por exemplo, matar uma pessoa, adulterar. Não precisa ser uma coisa grave. Já expliquei para os irmãos que muitas coisas se tornam pecado. Será que algum dos irmãos lembram uma palavra tão fácil para nós dizermos o que é o pecado? O que é o pecado? Tudo que é contrário à vontade de Deus. Outra pergunta: o que é contrário à vontade de Deus? A nossa vontade. A nossa vontade. Gostei. Vamos supor que o irmão hoje, o irmão Eric falou a nossa vontade, deixasse de vir para o culto porque hoje ele vendeu muito e amanhã ele vai vender mais. Então olha, diz para os irmãos lá que hoje eu estou atarefado. Ele vai fazer o dobro do biscoito, ele e a esposa, para amanhã faturar mais. E não veio o culto ao Senhor. Ele trabalha de fazer biscoito todos os dias ele vende. Mas isso se tornou pecado por causa da desobediência. Sim, da vontade. Da vontade. Muitas coisas se tornam pecado porque você põe em primeiro das coisas de Deus e as coisas de Deus em segundo. Por que, por exemplo, que a fornicação, que é um ato relacionado, né, entre o rapaz e a jovem antes do casamento, por que se torna pecado? Porque foi estabelecido por Deus que os dois só podem se unir na carne após um casamento, ou seja, após uma reunião ou familiar ou na igreja, em que os dois são unidos perante as testemunhas vivas. Hoje todo mundo tem na cabeça que tem que ir para o cartório, mas na Bíblia não era assim. O casamento era legal quando era primeiramente feito perante as testemunhas, porque nós somos testemunhas de Cristo e de Deus. Amém. O valor real é este. Então o jovem, se por exemplo chegar para nós e disser: pastor, nós não temos dinheiro para ir no cartório, pagar acho que é 600, não sei quanto, 900 reais. 900 reais. O senhor pode nos casar aqui, nos apresentando perante a igreja perfeitamente, como está escrito nas escrituras, sem medo de errar e de ficar com consciência pesada, com esse tabu que as igrejas evangélicas criaram e estão achatando muita gente. Porque na Bíblia não tinha esse negócio de documento, não tinha que perante as autoridades
mas perante Deus e as testemunhas locais. Então, feita essa união perante a igreja, perante as famílias reunidas, diante de Deus, é considerado um casamento. Amém. Glória a Deus. Lembra com quem que Adão casou? Com ele mesmo. Com ele mesmo. Porque Deus tirou da sua costela e fez uma mulher. Quem estava perante para confirmar o casamento dos dois? O Pai, o Criador e o Filho. Somente. Não tinham família, eles eram o início da coisa. Então o casamento moderno foi tomando forma mediante as mudanças e costumes de cada nação. Mas aos olhos de Deus, duas pessoas que estão vivendo juntas já estão casadas. Então torna-se uma transgressão o casal de noivos ou namorados se adiantarem. O relacionamento antecipado, sem testemunhas prévias, chama-se fornicação. Porém, os que vêm de fora, já unidos, todos os pecados são perdoados segundo as Escrituras. Porque Deus não tem conta, disse Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, os tempos da ignorância. Eu tive que responder isso 2 vezes esses dias para pessoas que me escreveram. E eu fico satisfeito porque, irmãos, graças a Deus, Deus me tirou do sistema religioso para pregar a palavra conforme está aqui, bem clara, simples. Não tenho muita eloquência para falar, não falo muito bem, mas sei em quem tenho crido. Amém. Glória a Jesus. Aquele que me chamou, me confiou a palavra também a mim. Eu tenho testificado e muitos têm se alegrado. Aleluia. Assim, irmãos, todos nós devemos falar com segurança que verdadeiramente Jesus é o nosso Rei, nosso Senhor. Ele é a verdade. Então o pecado é tudo aquilo que é fora do plano de Deus. Vamos fazer uma outra comparação. Por exemplo, se Deus levantou o irmão ou a irmã para ser um obreiro de oração, de jejum, e este irmão, esta irmã escolhe outra coisa, vai começar a viver no pecado, porque entrará na desobediência. Vamos citar um caso bíblico em que um profeta desviou-se do caminho, né? Jonas. O Senhor mandou ele para Nínive, ele pegou o navio e fugiu para Tarsis. Por causa desse ato que ele cometeu, tornou-se um pecado. O pecado gera aflição. Deus mandou um temporal e as ondas se levantaram, os marinheiros e o capitão ficaram apavorados. Até que lançaram sorte, caiu sobre Jonas. Jonas confessou e mandou que jogasse ele no mar para que o mar se aquietasse, porque ele sabia que por sua causa do pecado, porque isso foi gerado pelo pecado. Deus tem que corrigir o pecado, tem que extingui-lo. E ali então Jonas foi jogado do navio ao mar. Deus deu ordem a um animal que ele criou, que o entende muito bem, se é uma baleia, se é um grande peixe, e ali o engoliu. Por 3 dias teve ele ali, sem dormir, sem comer, sem beber, clamando ao Senhor, sem luz, sem ver a luz do dia. E ali ele confessou ao Senhor, pediu ao Senhor a sua graça, e o Senhor deu ordem ao peixe e vomitou no lugar aonde deveria ir. Imagine, o Senhor Deus, irmãos, então viu aquele ato de Jonas como um pecado, porque ele desviou-se do plano de Deus. Esse entendimento eu carrego comigo há muito tempo. Se você deixar de abençoar, deixar de ajudar, deixar de ofertar, deixar de clamar, orar aquilo que Deus mandou você fazer, você peca contra o Senhor. Quer ver uma outra passagem muito simples que nós podemos também responder? Está escrito no livro de Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí o bem é tudo aquilo que o Senhor manda você fazer, que Deus te ensinou. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe e você não faz, você está pecando. E o que é pecado? É tudo que é contrário à vontade de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo morrer por nós, para nos outorgar uma força do Espírito Santo,
Porque o Espírito Santo, quando entra no teu interior, você tem uma prova de que o Espírito Santo está na tua vida. Ele te comove à obediência, porque ele não permanece com quem não está na obediência. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. Por que às vezes nós falamos que certas pessoas não têm o Espírito Santo? Porque não se inclinam à obediência. E a Bíblia diz lá, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quer dizer que se a pessoa não tem o Espírito para obedecer, não adianta forçar. Ele será religioso somente. Ele fará tudo que o pastor ensinar, mas religiosamente. Isso não é pelo Espírito, não é de coração. E isso se torna um jugo humano. Porque toda obediência é uma religião em que a pessoa não faz por amor e não tem o Espírito Santo, ainda discute a religião, ainda defende a religião ao invés de defender a palavra. Esta pessoa não tem o Espírito. O Espírito Santo nos leva a compreender, a amar, a obediência. Ele nos comove, ele vai transformando o nosso viver. Por isso, irmãos, e quando vocês notarem que vocês estão já na desobediência, estão frios, ore ao Senhor. Pode ser que o Espírito Santo já saiu há muito tempo e você não sabe. Porque a Escritura diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual você está selado para o dia do arrebatamento. Então, irmãos, você tem que identificar se é você mesmo, se o Espírito Santo permanece em você. Uma vez a irmã Janaína pediu ao Senhor: cobre-me com teu sangue, Senhor. Costume das denominações, costume de muitas igrejas que se dizem pentecostais. Eu não sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais, mas essa palavra não existe na Bíblia, pentecostal. Isso é um termo que foi usado para que as pessoas que falam em língua, né, têm dons de visões, revelações, tudo isso realmente está escrito nas cremos. Mas eu não levo essa palavra comigo. Você é pentecostal? As pessoas têm a mania de falar isso, né? Então outra mania também: Senhor, me cobre com teu sangue. Isso não existe, irmão. Não existe não, não existe não, irmão. Onde que você aprendeu isso na Bíblia? Pode me mostrar, qualquer um que estiver aqui nessa noite, alguém que for ouvir esse vídeo, pode escrever para mim. Está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue, irmão, de Jesus, ele já está na igreja. Ele é o Espírito Santo que habita em todo aquele que crê. Então a Janaína sonhou que estava de noiva, mas a veste dela era toda vermelha. Ela ficou até assim: pastor, eu sou estranho. Eu sonhei que eu estava de noivo. Mas Deus mostrou para ela, né, a igreja coberta com o sangue de Cristo. Porque o sangue de Jesus que está vivo, que fala mais do que de Abel, é o Espírito Santo. É Ele que atua, que corre nas veias espirituais, levando os nutrientes da palavra para vocês, para o coração de vocês. É Ele que dá vida, é Ele que dá sentido, é Ele que revela a palavra, é Ele que faz acender a palavra. Assim como o sangue corre em nossas veias quente, fazendo o nosso corpo se mover, porque se o sangue sair, se escoar, eu fico pálido e vou morrer. Assim o Espírito, se ele sair, a lâmpada apaga. E uma igreja onde as pessoas estão acostumadas a sorrir, a tratar bem as outras educadamente, mas não tem a unção, não tem poder, as pessoas não notam que o Espírito Santo já saiu. As pessoas não percebem que o Espírito Santo está longe. Mas se você quer saber, se você anda frio, não tem vontade de jejuar, de orar, nem de ler muita palavra, você não se comove pelas coisas de Deus por um testemunho, você não tem vontade de ir ao culto, com certeza o Espírito Santo já deve estar muito longe. Está escrito isso: você não entristecê-lo. Porque se você afastar-se, ou se você afastar dele e ele se afastar de você, o que vai acontecer? Você vai ficar sem asa para voar. Porque a Escritura diz, né, como diz as Escrituras: rios de água viva correrão no seu ventre. Todo aquele que crê em Jesus, que crê em mim, disse Jesus. O Espírito Santo torna-se uma fonte, um rio de água viva. E disse Jesus que salte para a vida eterna. O Espírito Santo conduz a igreja para a vida dele. Ele vai dar um salto. Esse salto está prestes a acontecer. Um salto para a vida eterna. Mas se no momento você tiver sem as asas, houve visões em que o arrebatamento acontecia e crentes que ficavam tão apavorados, achavam
que podiam ser arrebatadas ainda depois, se lançando de cima de montanhas. Viram pessoas subindo em lugares altos, se jogando, pensando que o Senhor ia levar. Sem asas não dá para voar. E assim, irmãos, a palavra de Deus vem nos ensinando. Como é importante para vocês aqui estarem escutando isso. Vocês têm que conservar o Espírito Santo em vocês. Para isso é necessário vocês andar segundo a Escritura. Isso não é uma doutrina de uma igreja aqui ou acolá, ou particular de uma doutrina que alguém criou. Isso está escrito em todas as Bíblias. Estou citando palavras que estão escritas em todas as Bíblias. E é necessário nós sempre fazer um exame em nosso viver da semana, o que você botou os olhos, para onde você olhou, o que você fixou seus olhos, o que você pensou, palavra que saiu dos teus lábios. Tudo é necessário analisar, pensar, pedir misericórdia, pedir perdão ao Senhor. Se nós temermos continuamente, seremos bem-aventurados. Se nós procurarmos sempre nos corrigirmos, seremos bem-aventurados. Se nós procurarmos sempre a santidade e a pureza, seremos bem-aventurados. Se nós almejarmos, desejarmos ter uma vida limpa e pura, e isso agrada tanto ao Pai, que o mesmo Espírito nos ajuda a purificarmos, nos ajuda a tomar nosso banho todos os dias, nos ajuda a limparmos de tudo que o mundo tem colocado para te fixar nele, te prender, te robotizar. Porque a verdade é que o entretenimento e as novidades do dia a dia, não é tão deslumbrante, é tão maravilhosa momentaneamente, que tem prendido milhões de pessoas, e elas, sem perceberem, porque estão dormindo cegas, não conseguem sair da cadeia, da jaula em que se encontram, ainda que a jaula se encontre com as portas abertas. Mas o que está lá dentro é tão bonito e maravilhoso que as pessoas preferem continuar um pouco mais. Chega um momento então de que as portas vão se fechar e elas ficarão trancadas para sempre. Quando nós lemos a palavra de Deus a respeito de vaidade, as coisas da vida, isso não quer dizer que nós não temos alegria e felicidade e não usamos das coisas necessárias de todos os dias. Nós temos alegria em comer uma boa comida. A pessoa faz uma receita, faz uma comida de uma receita boa, né? É bonita, gostosa, e a pessoa tem satisfação em comer. Ou então compra uma roupa nova porque a sua está passada e tem aquela satisfação. Mas a Escritura nos ensina para não amar essas coisas, porque o perigo está na prisão do coração. O coração, quando ele se apega às coisas da vida, você automaticamente ficou preso e fica preso de verdade. É muito difícil você amar a Deus completamente amando as coisas que você tem. Porque Jesus disse que quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Porque o amor e a esperança do homem rico está no que ele possui, nos seus valores. Ele valoriza muito mais o ouro e a prata que ele tem do que o reino do céu, que ele ainda não consegue ver com os olhos, talvez não consegue sentir na sua alma ainda. Então o que é de maior valor para ele? As coisas que ele tem. Quando alguém está um pouco desgostoso da vida, triste, não é? Sem esperança nessa vida, e ouve falar da vida eterna, do amor de Jesus, do amor do Senhor nosso Deus, então uma viva esperança nasce nesse coração desolado, triste, né? Que é às vezes como um deserto. Essa pessoa então começa a valorizar, aleluia, a esperança viva que se lhe está oferecendo, que alguém prega para ele e fala aos seus ouvidos. É muito mais fácil uma pessoa despojada desta vida, abandonada desta vida, receber a Jesus, do que uma que está muito apoiada e é muito querida pelos seus, e tem muita gente que lhe rodeia, lhe bajulando. É muito difícil. E olha que a riqueza para muitas pessoas não é o ouro e a prata, mas pode ser as pessoas ou as coisas que ela muito valoriza. Aí vem outra escritura.
aquele que amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. Muitos sofrem com isso, até quando ouvem uma palavra como essa, não quer nem vir à igreja mais. Mas isso é muito forte para mim. Prefere uma igreja em que o pastor não fala essas coisas. Mas o que adianta passar a vida toda ouvindo mensagens de promessa e acabar o final da vida naquele lugar horrível? Porque não foi exortado, não foi ensinado, não foi instruído. Todos nós, quando ouvimos algum mandamento, alguma doutrina bíblica em que não encaixa no nosso viver, sentimos logo um impacto, às vezes até uma bofetada. Ficamos até atordoados às vezes. Mas tem uma coisa muito boa. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. A maravilha está aí, que o Espírito de Deus nos ajuda a amar mais ao Senhor, se nós quisermos, se nós pedirmos. Mas se o homem insistir em amar mais aquilo que possui, as coisas que gosta da terra, do que a Deus, e não buscar no Senhor um alívio, uma libertação, se ele não confessar, simplesmente deixar correr a revelia de qualquer maneira, simplesmente Deus também poderá deixar. Pois no livro de Romanos capítulo 1 está escrito que amaram mais a criação do que o Criador, honraram, serviram mais a criação do que o Criador, pelo que Deus os entregou às suas próprias paixões infames. Esse é o perigo, que quando o Senhor ajuda a pessoa a escorregar para o inferno, aí o Senhor faz isso? Faz. Se os pastores não pregam, eu prego, está aqui na Escritura Sagrada. O próprio Deus os entrega às suas paixões. Ele desiste de ajudar, pelo contrário, ele permite então, ou envia os espíritos das trevas para acabar de afundar aquela pessoa que o rejeitou. Pois também no livro de Eclesiastes, no livro de 2 Tessalonicenses 2 ali em diante, diz assim: já que não tiveram amor à verdade, Deus enviará o espírito do erro. Qualquer um aqui, se você não amar a verdade, Deus enviará o espírito do erro. Que isso, pode ler. Está escrito aqui. Tem uma história no Velho Testamento que o Senhor enviou um espírito ruim, porque alguém não obedecia, não executava a vontade do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem que do ombro para cima ele era maior do que todo mundo. Ele era o homem mais belo que existia na época dele, era o homem mais bonito que tinha. Aí a pessoa faz um filme Saul feio com aquela cara feia, Saul era bonito. Esse filme faz tudo errado, eles não lêem a Bíblia. Fazem filme para vender. Saul era bonito, era um homem bonito e alto, muito alto. Acho que do ombro para cima não tinha ninguém como ele. Ele era belo. Um homem que foi dado pelo desejo do povo e tirado com a ira do Senhor. Deus, em determinado tempo da vida do rei Saul, vendo que ele não executava o fervor do Senhor, toda vez tinha uma coisa errada. Toda vez uma coisa errada. Esse é o perigo de muitos pastores. Eu fico até com medo. Por isso, meus irmãos, eu posso ficar sozinho aqui, mas jamais eu vou mudar o estilo da igreja aqui para acompanhar a maioria. Porque, irmãos, para mim acompanhá-los, eu vou ter que pregar meia dúzia de palavras e um monte de mentira para a igreja encher, ou omitir, deixar de pregar a verdade, porque a maioria não gosta de ouvir essas coisas. Aqui, boa parte dos irmãos foram criados assim, sentados ouvindo a palavra, aprendendo e passando para os demais. Mas aqui nós criamos irmãos ouvindo a palavra, para vocês aprenderem e saírem e levarem a palavra, porque é tempo de nós evangelizarmos, é tempo da igreja aprender e conservar aquilo que está aprendendo. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. É o último sinal, quando o anticristo se aparecer, se identificar, quando as nações reunirem. Talvez já estão estudando sobre isso, talvez já estão escolhendo o homem, né? Quando ele se manifestar, então a Bíblia diz: Jesus se manifestará também e arrebatará a sua igreja. Aí, muito mais do que agora, é tempo de obediência e santidade. Então, amados, conservemos em nossos corações a presença do Espírito Santo.
andemos segundo o que o Espírito tem nos instruído, nos ensinado, e não fechemos nossos ouvidos quando o Senhor falar para vocês, falar para nós, porque o Senhor, Ele não está rindo para ninguém na terra. Ele está vendo com muita seriedade as coisas acontecerem segundo a sua vontade, porque Ele que determinou. Está apressado de trazer juízo, porque esta é a vontade de Deus, né? Um desejo do Senhor lá no Velho Testamento, onde está escrito, reunir os povos para executar o seu fervor e o seu juízo. E nós, a igreja do Senhor na terra, estou falando nós, olha aqui não, a igreja real, a igreja verdadeira do Senhor na terra, aqueles que estão realmente lembrados do corpo de Cristo, aqueles que estão recebendo, aleluia, o sangue de Jesus em suas veias, aqueles que têm estado unidos na palavra, unidos na verdade, porque ninguém pode estar unido se não amar a verdade. O Salmo 133 é muito bonito, mas aquilo dali só pode se cumprir quando nós estamos em acordo com a verdade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É bom e suave mas essa união só pode acontecer quando estamos voltados à obediência à palavra. Eu estava lendo, meditando nessa madrugada, porque passei muito mal, dor de cabeça, então Deus me concedeu um momento para meditar na palavra. Levantei e fiquei meditando sobre o que Tiago disse, e o apóstolo Paulo também disse, né? Tiago diz que a fé sem obras é morta, não é? A fé sem obra é morta. Paulo, no livro de Romanos, diz que pela fé nós somos salvos, sem as obras da lei. Muitas pessoas às vezes não conseguem entender o que um falou e o outro falou. Paulo explica no livro de Romanos, capítulo 5, por ali em diante, capítulo 6, vai falando para os romanos, que Jesus Cristo está salvando as pessoas pela fé, sem as obras daquela lei, circuncisão, guarda de sábado, e um monte de coisas que eram exigidas na lei. Mas Tiago fala de uma fé com obras, mas obras diferentes, obras que o próprio apóstolo Paulo disse que o Senhor nos preparou para as boas obras feitas em Cristo Jesus. Livro de Efésios e outras escrituras. Quer dizer que a verdadeira fé, ela é completa, acompanhada de obras. Se a minha vida será edificada pela fé em Jesus Cristo, os materiais têm que existirem. Não existe nenhuma edificação sem material. Material invisível não existe, certo? Então, se a minha vida vai ser edificada, a minha casa espiritual vai ser construída, eu tenho que saber os materiais: mansidão, obediência aos mandamentos do Senhor, tudo por amor, fé, ser longo, esperar com mais paciência, né? É algo que o Espírito produz em nós, né? Amor, né? E outras coisas que nós podemos citar, por exemplo, amar a palavra, amar os irmãos, perdoar, né? Não ser de torpe ganância, não ser vaidoso. Tudo isso são obras que praticamos em Cristo Jesus. Então estas obras, estes materiais constroem nossa casa espiritual. Como Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele fala em prática. Prática de quê? Por exemplo, se teu inimigo te persegue, persegue ele, não é assim? Não. Ora por ele. Viu? Então é uma prática. Se você ficar só na fé, acreditando que Deus vai fazer algo e você não ora, você está na desobediência. Cadê a obra? É isso que Tiago fala. Se teu irmão está com fome, você está com a sua despensa abençoada, não é? É seu irmão em Cristo, você sabe que está padecendo. Tiago diz: você chega para ele e diz: ó, meu irmão, Deus te abençoe, Deus enche a tua despensa, Deus te mata a sua sede e enche a tua barriga, vai em paz.
e não der as coisas que está precisando, você teve fé? Não. A fé sem obra é morta. Então ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou comparar o homem prudente que construiu sua vida, sua casa, com materiais bons, materiais da obediência, sobre a rocha. Glória, que é Cristo. Que é Cristo, é a base, né? Quem sabe quem é o fundamento dos apóstolos? Claro que é Jesus, é o fundamento dos apóstolos. Não é que os apóstolos sejam fundamento, Jesus é o fundamento dos apóstolos. E Paulo disse, né, que outro fundamento não será posto, ao qual já temos colocado, né, que é Jesus Cristo. E na verdade, irmãos, nossa vida em obediência é construída na proteção, debaixo ou por cima das mãos da proteção do Senhor, né? É como se nós tivéssemos assim, garantidos, estamos garantidos, claro, nas mãos dele, construindo a nossa vida em obediência à palavra. Isso é muito importante, porque a garantia de que o Espírito habita em nós, esse amor de querer obedecer, a vontade de querer fazer, e vontade de pedir perdão. Por exemplo, quando uma pessoa fala uma coisa ignorante, ou irritou-se, ou pecou com palavras e agrediu, e ele pede perdão ao Senhor, ele vai pedir perdão sem a necessidade até de outra pessoa ficar lhe cobrando, é porque o Espírito Santo que habita nesta pessoa o levou a pedir perdão a Deus, a fazer o conserto com o Senhor. Mas é aquele que mantém sem reconhecer, né, o que fez, e não vai aos pés do Senhor, o Espírito de Deus pode ser que tenha saído dessa pessoa, e ela não está sentindo pelo Espírito a vontade de se consertar com o Senhor. O Espírito Santo nos comove dia após dia a fazer o que é certo. Não precisa o pastor ficar o tempo todo corrigindo, botar câmera por aí, ou botar irmão para vigiar os outros irmãos. A igreja não é do pastor, o pastor é apenas um instrutor, é um professor. Na hora do arrebatamento ou na hora da partida, cada um vai dar conta, porque cada um teve o tempo suficiente para aprender e saber da verdade. Ninguém vai para o inferno inocente, e ninguém entra no céu sem ser perdoado e seus pecados serem limpos, porque diante de Deus nada escapa na hora da partida. Às vezes uma pessoa está perto de partir, Deus envia um servo lá, uma serva, um jovem. Deus mostra até em sonhos, dando a oportunidade à pessoa para ela fazer uma reconciliação e consertar-se com Deus. Vocês pensam que esses grandes aí que morrem, atletas, artistas, eles não tiveram oportunidade? Tiveram sim. E muitos até creem que vão entrar no céu praticando um monte de coisa errada, mas tiveram a oportunidade de ouvir, tiveram a oportunidade de escutar, de aprender, porque a Escritura diz no livro de Romanos 13 que as coisas invisíveis de Deus, desde a sua criação, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se entende pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa não ouvir todo o Evangelho, os índios, aqueles índios que em épocas passadas ninguém pregou para eles. Por exemplo, quando se descobriu o Brasil, tinha índios que nunca ouviram falar em Jesus, em apóstolo, em nada. Como é que eles serão julgados então? Paulo diz que os que sem lei pecarem, sem lei perecerão, né? E os que sob a lei pecaram, sob a lei também serão julgados. E os que não conhecem a lei, mas naturalmente fazem as coisas da lei, pela natureza, pela vida. Ora, os índios, entre eles, têm a lei deles. E Deus nunca deixou ninguém viver sem lei, sem entendimento. Então lá dentro da mata está cheio de evangelho, lá no cipó, nas cobras. Tá, irmãos? Eles aprendem muitas coisas. O Senhor ensinou, o Senhor pregou para eles. No dia do juízo, o Senhor vai falar assim: lembra quando eu te mostrei aquela árvore, assim, assim, te falei? O outro índio: Senhor, como é que eu me salvei? Eu nunca ouvi falar do Senhor, ninguém nunca pregou para mim. Sim, eu preguei para você quando você estava na mata, quando você estava lá. Lembra? Olha só,
tudo vai vir clarinho, nada à toa. Não quer dizer que nós não vamos pregar o Evangelho. Isso porque lá não teve ninguém. Mas no nosso meio não, nós temos gente que tem conhecimento, tem a Bíblia, então devemos falar, devemos anunciar, devemos ensinar, devemos viver. Mas ninguém escapará, porque a criação que Deus criou, os animais, os pássaros, todos eles pregam o Evangelho, as árvores pregam o Evangelho. Tanto é que é muito citado árvores, animais, como base de pregação. Por exemplo, disse João Batista: eis que o machado está à raiz das árvores, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Todo mundo entendia essa mensagem, porque eles sabiam, eles faziam isso. 2 anos, 3 anos não deu fruto, eu mesmo já cortei árvore, não deu fruto. Eu sinto muito, vou te cortar porque eu não sei lidar com você também. Se não está dando fruto, está ocupando aquele espaço à toa. Então quem um dia fez isso, gravou. Ele deveria tentar. Se ele não aprendeu, o Senhor vai dizer: você não fez isso, você não cortou uma árvore que não dava fruto? Por que você não pensou? Por que você não parou para pensar na tua vida? Porque você também foi cortado. Assim como você cortou, também cortaram você, porque você não dava fruto. E de alguma forma, as pessoas vão ter na sua consciência algo que estão fazendo que vai aplicar ao seu coração, vai entender. Por que Jesus se comparou como um pastor e nós como ovelhas? Por causa das comparações. Ovelhas são mansas, seguem a voz do pastor, né, por onde ele vai, né? O verdadeiro pastor, não o mercenário, o verdadeiro pastor cuida da ovelha, né? Dorme com ela no pasto, né? Leva elas para o pasto verdejante, para as águas limpas, buscando sempre pasto melhor. O que os pastores estão fazendo? Será que estão buscando aqui, pasto melhor para as ovelhas? Que nada, estão dando palha aí um pouquinho só, e o resto enchendo o bolso da lã. Nós não procuramos levar os irmãos para o melhor pasto que o Senhor nos proporcionar aqui, ensinando os irmãos corretamente, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas de acordo com a palavra, porque amamos os irmãos e desejamos que os irmãos, na verdade, encontrem o Senhor naquele dia. E para mim será uma alegria quando ver que muitos irmãos que nós ensinamos estiverem lá. É triste quando ensinamos e muitos se desviam no final da sua carreira, ou não fazem uma análise do seu viver e se perdem, porque o pastor não pode salvar ninguém, nenhum de vocês. Eu não posso conduzir vocês lá dentro do céu. Nós ensinamos, uns ensinam o outro, e o Espírito Santo nos usa uns para os outros. Mas os irmãos têm por obrigação analisar o seu viver. Quantas igrejas faz os membros se sentirem seguros com o pastor e com o sistema religioso aonde habita, aonde congrega? Já conheci muitos assim. Dá pena, porque as pessoas não se despertam para buscar o conhecimento e para conversar com Deus. Senhor, eu estou na igreja, mas como eu estou, Senhor? Como o Senhor diz? Como eu estou? Como o Senhor avalia? Será que eu estou bem? Ou será que eu sou um ouvinte esquecido? Tiago fala isso. Não sejais como ouvinte esquecido, como aquele que contempla a si mesmo no espelho, mas quando sai logo esquece como é a sua fisionomia. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, porque analisando dia após dia nosso viver, o temor permanece em nós. E uma das garantias, irmãos, que estamos na presença do Senhor é o temor. Você teme. Agora, se você simplesmente não liga, vai deixando passar muitas coisas na tua vida, olha, irmãos, é um perigo. É como uma pessoa que tem um carro que apresenta um problema e ele não liga, vai deixando. Daqui a pouco junta outro, e outro, daqui a pouco o carro está tão ruim que ele não tem dinheiro para consertar mais. Todos nós somos responsáveis. Eu sou responsável pelo ensino, e os irmãos são responsáveis por vocês mesmos. Se eu ensinar errado, Deus vai cobrar de mim. Se eu deixar de falar a verdade, Deus cobrará de mim. Mas se os irmãos não ouviram a palavra, o som da trombeta, quando o atalaia tocar, e não se der por avisado, aí, irmão, o problema não é conosco mais, é com as pessoas que ouvem a palavra. E não se engane, irmãos, não deixando que os vossos corações vos enganem, abençoando a vocês mesmos, dizendo, eu estou abençoado, quando na verdade você pode estar muito fora da palavra.
E tem um texto assim no Velho Testamento. O Senhor exortou o povo, caso eles tivessem obediência, não viessem a abençoar-se a eles mesmos, achando que estavam bem diante do Senhor, enquanto na verdade estariam fora dos mandamentos do Senhor, da vontade do Pai. A bênção do Senhor é quando nós estamos, na verdade, na direção do Senhor, seguindo piamente a sua vontade. Amém. Então, irmãos, quando você clamar, Deus vai te ouvir. Você pedir uma cura, você pedir algo, Ele vai te atender no tempo certo, porque você agrada a Ele na obediência, e você é uma testemunha verdadeira, e Ele vai te abençoar. Ele vai te responder, porque o Senhor, irmão, está atento à oração dos justos, dos santos, santos e justos. Deus está muito atento, porque, irmãos, Deus tem prazer na oração do justo, Deus tem prazer na oração do santo, daquele que se santifica, daquele que se purifica. O Senhor tem grande alegria e prazer. Então, se você pedir algo na vontade dEle, dentro do plano dEle, Ele vai te conceder no tempo certinho, e pode aguardar com fé que Ele vai te conceder, porque você também pratica a justiça. O irmão, a irmã procura andar segundo as Escrituras. Vale a pena verdadeiramente nós atentarmos para o nosso modo de vida e ver se está de acordo com a palavra, está de acordo com o que o Senhor ordenou. Certa vez Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Vocês não fazem o que eu mando. E nós entendemos essa palavra, está lá no livro de Lucas. A palavra Senhor naquela época era muito forte, mais do que hoje. Hoje nós falamos assim: sim senhora, sim senhor, bom dia senhor, bom dia senhora. Nós usamos ainda se usa um pouco isso. Tem pessoas de idade que não quer mais ouvir ser chamado senhor, né? Ele quer ser novinho, né? Quer ser enxutinho. A cara está enrugando, está quase indo para a sepultura, quer ser chamado de menina de 80 anos, menininho 190. Mas na verdade, que houve uma época em que essa palavra era muito bonita, honrosa, porque o Senhor naquela época era muito assim, era muito, vou dizer assim, tinha um valor muito grande, era muito respeitada essa palavra, porque havia muitos senhores, donos de escravos. Não bota na sua cabeça que os escravos eram escuros, não, viu, irmãos? A maioria era tudo de cor clara. Havia muitos senhores, e havia os senhores também de dinheiro. E Jesus se colocou no lugar de Senhor, Senhor e Mestre. Então o Senhor, Ele tinha os seus empregados e escravos. Quando Ele disse: por que me chamais Senhor? Senhor não faz isso que eu mando. Porque Ele falou essa palavra baseando na vida cotidiana daquela época. Porque se um Senhor mandava um escravo, como aquele centurião, eu tenho homens ao meu serviço, ao meu comando. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a aquele vem, ele vem. Eu digo a este faz isso, ele faz isso. E era assim, porque o castigo lá poderia ser até a morte. O escravo era completamente daquele senhor, ele fazia o que quisesse daquele escravo. Matava, vendia, dava, trabalhava até morrer, fazia qualquer coisa que ele quisesse. Depois as leis foram modificando essa coisa, mas a palavra Senhor tinha um sentido muito forte, mais do que hoje. Então quando Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Ele estava se colocando no lugar de um Senhor, não é? Dono não de escravos, mas de servos, porque Ele não tratava os seus servos como escravos, tratava com muito amor. Mas os servos que se diziam servos de Jesus não realmente correspondiam à autoridade que Jesus era e é. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Você encontra uma pessoa de qualquer denominação, ele segue o padrão daquela igreja. Ele não quer nem saber de Jesus e seguir o que Jesus falou. Se a igreja ensina, amém. Se a igreja não ensina, problema do pastor. Negativo. Se a igreja não ensina, você tem que pesquisar. Então nós temos hoje várias bandeiras. Como disse o Velho Testamento: meu povo tornou-se para mim uma árvore de várias cores. Cada um tem a sua bandeira. Por que não escrevemos o nome aqui de uma igreja aqui no templo? Por que nós não queremos propagar o nome da religião, o nome do templo, o nome do povo? Já que cada um tem o seu registro, cada um tem o seu nome em particular. Por que apelidar os irmãos aqui de Assembleias, Batista, Metodista, Universal? Tanto apelidos. Porque cada nome refere-se a um estilo de doutrina e um estilo de culto a Deus. Entre aspas, Deus, não sei. Só Deus sabe. Mas eu procuro, e muitos outros procuram,
muitos que eu digo assim, entre a multidão, até que já está sendo muito, irmãos estão procurando se basear mais nas Escrituras, servir, seguir a Deus, mais dentro da palavra, sem muitas fantasias, sem muito embaraço. Por isso, irmãos, nós temos aprendido a honrar ao Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós sabemos que o que tem que ser honrado é esse aqui, a santidade ao Senhor Jesus. Este que tem que ser honrado no nosso meio. Nós temos que respeitar sim os irmãos na sua posição, as varoas, as senhoras, as crianças, como eu já falei outros dias atrás, a respeito de honrar os irmãos, mas não no sentido da idolatria, achando que aquele irmão é superior porque não, ele tem mais, ele é não sei o que. Não, cada um é usado aqui poderosamente no evangelismo, na oração, na pregação, cada um como o Espírito determinou. E nem adianta competir, porque é coisa da carne. Competição, emulação é coisa do diabo, né? Como ele fez lá no céu. Deus é que opera. Deus é que opera. Deus pode trazer uma criança aqui e falar algo que nem eu vou falar, porque foi o Espírito que usou. Isso? Amém. Nós entendemos assim. Então a honra e a glória é do Senhor Jesus. A Ele seja dada a honra e glória, porque Ele conhece a cada um em particular, sabe os segredos de cada um aqui nesta noite, sabe o que você sente, a sua dificuldade, o que você já avançou na obediência. Ele sabe se você é relaxado, se você na verdade é caprichoso. Ele sabe. Ele está te acompanhando. Não pense que isso ficará oculto, escondendo de mim do pastor. Não, o Senhor está te acompanhando. Seja fiel, seja sincero, seja real, seja aberto. Abra perante Ele todo o teu coração, derrame todo o teu coração, fale abertamente com Deus. Não trate com o Senhor diante dos anjos, diante de Jesus, com palavras falsas. Não fale coisa que você não está sentindo. Não diga diante do anjo que foi erro. Eclesiastes 5. Viu? Procure lidar com o Senhor, irmãos, limpo, as claras, não andas ocultas, porque o Senhor, Ele te vê, irmãos, aleluia, por dentro e por fora, aleluia, porque escrito está no livro de Hebreus que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, todas as coisas, o inferno, o céu, a alma, os demônios que estão invisíveis por aí, tudo o Senhor está olhando, tudo. Os anjos que Ele envia, tudo, não há nada que escape, não há nada. As crianças, aonde que os demônios estão aqui dentro perturbando alguém aqui? Tudo, irmãos, é patente. Então, irmãos, nós temos entrado num campo diferente da vida que nós levávamos. Nós agora temos que lidar com Deus corretamente, dentro da verdade, claramente, e nada escondido. Amém? Amém.